Fala, bricoleiros, tudo tranquilo? Tô aqui mais uma vez hoje para sanar as dúvidas referente ao vídeo que eu fiz do Aquablock. Para quem não viu, é esse vídeo aqui, ó, onde eu apliquei um impermeabilizante num bloco de concreto e deixei esse bloco durante 3 meses imerso em água. Surgiu algumas dúvidas e eu gostaria de sanar essas dúvidas nesse vídeo agora aqui, tá bom? Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar o convite para você, principalmente para você que é aquele adepto da bricolagem, você que faz as suas próprias reformas na sua casa. Às vezes você não tem acesso às informações, acaba fazendo uma pintura e aí você tem problemas com patologias. E para evitar essas patologias, eu tô aqui para esclarecer muitas dúvidas e para dar ajuda prática também para vocês, tá bom? Vamos iniciar o vídeo já. Ele já mostra de cara ali os 3 tipos de umidade na pergunta, né? Os 3 tipos de umidade que o Aquablock ele vai solucionar: umidade ascendente, positiva e negativa. E aí depois ele já explica o que é a umidade ascendente. Então, a umidade ascendente, ela trata-se de um encharcamento que acontece de baixo para cima. A umidade do solo é absorvida e sobe pela parede. Isso é bem comum, tá? Bem comum mesmo. Tá? Então, a umidade que vem de baixo para cima é um dos tipos de umidade que o Aquablock vai acabar solucionando, tá? Vamos ver o próximo tipo. A umidade negativa. A umidade negativa, ela acontece quando a água entra no sentido oposto ao da impermeabilização. Olha o exemplo. Você pinta internamente, mas a área externa está no tijolo desprotegido. Ou a área externa, talvez a pessoa mora no 10º andar de um apartamento e aí a área externa lá tem pastilhas, tá? Vamos dizer que lá de fora tem pastilhas. Às vezes o rejunte já está muito velho, ele acabou esfarelando e aí a umidade vai passando por ali. Então você não tem como ir lá no lado de fora ficar aplicando o rejunte no 10º andar, você tem que resolver para o lado de dentro. Então essa aplicação do lado de dentro a gente consegue fazer, e essa solução do lado de dentro a gente consegue fazer com o Aquablock, tá bom? Mas também tem uma coisa assim, ó. Às vezes é bem interessante essa questão de umidade que vem pelo lado oposto. Às vezes a pessoa vai lá numa loja e fala assim: eu queria comprar uma tinta emborrachada. A gente começa a questionar, fazer as perguntas, né? E aí o cliente quer aplicar ela para o lado de dentro, na ideia dele, achando que ela vai solucionar o problema do lado de fora. Não, porque a tinta emborrachada ela é para um outro tipo de umidade, que é a umidade positiva, que é a próxima que está aí. A umidade positiva ela acontece quando a infiltração ocorre por penetração da água da chuva no interior da edificação em paredes de alta absorção. Tá bom? Mas o Aquablock ele também vai solucionar esse tipo de infiltração positiva. Ele vai trabalhar nesses 3 tipos: a que sobe, a que vem pelo lado contrário do filme da tinta e a que vem pelo lado de frente, a que bate de frente, normal a batida de chuva, né? A próxima parte é o que é o Aquablock, tá? O Aquablock ele é um revestimento impermeabilizante especialmente formulado para bloquear a passagem da umidade, evitando o aparecimento de manchas e bolhas causadas pela eflorescência. Desenvolvido para solucionar infiltrações de umidade ascendente, positiva ou negativa, como eu já expliquei, tá? E olha só, ele possui na sua composição uma ação antimofo e a fórmula dele reage com o concreto cristalizando os poros e impedindo a passagem de água. Bem, vamos lá. Ele vai reagir com o concreto ou com o reboco, tá? Ou seja, se você está lá, tá, com a umidade, e aí você tem que, na sua ideia, você tem que remover todo o reboco para aplicar o Aquablock no tijolo, você estaria fazendo errado. Porque o Aquablock ele tem que ser aplicado sobre o reboco. E aqui no caso ele já mostra bem claro, ele reage com o concreto ou com o reboco, com a parte cimentícia. Tá? Por quê? Porque o Aquablock ele tem na sua composição, tá, uma carga de cimento branco, né, o cimento Portland, e esse cimento ele vai fazer uma reação química junto com a carga de cimento da parede, e aí ele vai cristalizar, como eu falo ali, os poros do seu reboco, e aí ele vai fazer esse trabalho de bloqueamento. Tá? Se porventura aplicar em cima do tijolo, você apenas gastou dinheiro, não teve a sua solução, tá? Ele também tem ação antimofo, como bem frisado ali no texto. Vamos à parte de aplicação, tá? Todo o produto, tá, ele tem que ser homogeneizado, tá? Produtos tintas, vamos chamar assim, tá? O Aquablock, por ser uma tinta impermeabilizante, ele também tem que ser homogeneizado muito bem. E também é muito importante que seja feita a questão da diluição com o solvente adequado. No caso, por ser um produto das tintas Renner, a diluição recomendada é com o água rasa das tintas Renner, tá? A proporção, tá, são 3 demãos e na proporção de 30% na primeira demão e 10% na segunda e terceira demão.
Outra coisa também bem importante ali é a questão do sentido, tá? O Aquablock, assim como todo impermeabilizante, ele tem demãos cruzadas, tá? Você vai ver ali no vídeo que eu estou aplicando, eu estou cruzando as demãos, tá? E aguardando, olha só, se você olhar bem o vídeo ali, ó, tem intervalos, até a luz está diferente, porque foi em horários diferentes, 4 horas entre as demãos, tá? Respeite esses intervalos de 4 horas, mesmo que ao toque, você vai ali, botou a mão, deu 1 hora, 1h30 já está seco, não faça a aplicação antes das 4 horas por demão. Vamos seguir aqui agora. 3 demãos, né, de aplicação. Olha só a questão das letras, tá bom? Essas letras aqui deram algumas dúvidas, tá? Por exemplo, por que não pode mais furar depois que eu apliquei o Aquablock? Porque como ele cristalizou o reboco, se você vai lá e faz um furo para colocar um rodapé, ele vai acabar furando a cristalização e por ali vai passar a umidade. Então não tem, gente, quando aplicou o Aquablock, não tem como você chegar e fazer novos furos na parede. Rodapés, apenas os colados, tá bom? Ah, vou botar um prego, se eu apliquei em toda a parede, tá? Toda a minha altura de parede, vou botar um prego, use prego líquido, tá? Não tem como fazer nenhum tipo de furo na parede. A questão ali, a indicação de massa pode ser utilizado, né? Massa acrílica, para deixar a parede bem niveladinha, texturas e qualquer tipo de tinta, tá bom? Mas para mim aplicar qualquer um desses 3 aí, ou massa acrílica, ou textura, ou tinta, é importante aguardar 24 horas, que é a secagem, para colocar um acabamento sobre ele. Também a questão de remoção do pó, que é muito importante, tá? Às vezes a pessoa faz lá todo o lixamento e não remove o pó e aí acaba dando problema de descascamento. O pó tem que ser removido com o pano umedecido em água rasa, tá? Tem que ser removido, tá? Vamos ver a próxima aí. Ó, em paredes onde exista umidade constante, tá? E que tenham funções estruturais, não aplicar em todas as faces para que a umidade não fique ali, ó, retida, tá bom? E acabe degradando a sua estrutura, tá? A gente não é recomendado. Isso tudo, as informações que estão aqui estão no boletim técnico, tá? Também, para bloquear a umidade ascendente, isso é muito importante, ó, o Aquablock deve ser aplicado em, no mínimo, 1 metro além da área atingida. E eu vou explicar assim, ó. Digamos que você tem a umidade ascendente, perdão. Você tem a umidade ascendente na parede, que ela tem ali 20 centímetros, tá bom? Você chegou ali, viu que é 20 centímetros, você vai, se for tinta, tá? Você vai lixar toda aquela parede, lixar toda ela, remover o máximo que puder, tá bom? Se quiser pegar até mesmo uma lixa para ferro, pode utilizar. Lixa bem a parede e aplica não em apenas 20 centímetros, mas em 1,20 m. Então é 1 metro além da área atingida, tá? E com demãos cruzadas. Então você tem que marcar certinho 1,20 m, tá? No meu exemplo, que é 20 centímetros. Se você tem 80 centímetros, vai aplicar basicamente em toda a parede, tá? Também a questão na umidade ascendente é a respeito das áreas adjacentes, tá bom? Que são as paredes laterais. Por que tem que ser aplicado nas áreas adjacentes? Porque volta e meia a umidade ela acaba saindo da parede, né, que ela está atingindo e caminhando nas paredes laterais. Então a recomendação é que seja aplicado em no mínimo 15 centímetros nas paredes laterais por 1,20 m, seguindo o meu exemplo. Se a sua parede for de 50 centímetros de alcance de umidade, sobe mais 1 metro, vai dar 1,50 m, tá bom? Fique bem claro que é 1 metro além da área atingida. Então aplica-se nas paredes adjacentes também, tá? E ali, como fala ali embaixo, demãos devem ser aplicadas cruzadas e carregadas, seguindo a diluição e também o intervalo de 4 horas entre as demãos. Outra questão aqui, ó, não dosar corantes ou concentrados de pigmento no produto. Esses materiais são incompatíveis com o Aquablock. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Todo tipo de pigmento ele tem os tensoativos. Esses tensoativos eles vão acabar agindo diretamente na fórmula do Aquablock, ele vai perder a sua eficiência. Então daqui a pouco você vai ter um investimento caro, e aí por causa de 5, 6 reais, que é um tubo de corante, né, você acaba estragando o seu produto. Não faça a dosagem do Aquablock para que você não tenha essa incompatibilidade. Também não é necessário aguardar a cura de 28 dias. Ele pode ser aplicado 10 dias após a aplicação da execução da obra. Então se você fez o reboco, tá bom? Digamos que tenha lá um ar-condicionado de janela, você removeu o ar-condicionado de janela,
tá bom? Vai ali, botou o tijolo, quer fechar e rebocou a parede. Você não precisa esperar 28 dias como é um selador acrílico normal, você pode esperar apenas 10 dias. Mas aí tem um ponto muito importante de atenção, que esse reboco novo, tá? Ou o reboco, enfim, que você já tenha lá aplicado, ele não deve ter um outro impermeabilizante misturado na massa. Você não pode aplicar para fazer uma parede super blindada, como às vezes a gente vê o pessoal querendo fazer. Você não pode fazer a aplicação de um aditivo impermeabilizante de uma outra marca qualquer e depois aplicar o Aquablock por cima, porque daí não vai fazer a função dele. Ele tem que ser único, exclusivamente ele na parede, tá bom? Para você não ter problema também com isso. Então vamos para a próxima ali. Para o máximo desempenho e garantia do sistema, a pintura antiga existente ela deve ser totalmente eliminada. Por quê? Porque o Aquablock ele tem que entrar em contato com o reboco ou concreto. Então se você tem lá uma pintura, uma tinta apenas na parede, você tem que lixar ela muito bem ou até mesmo remover ela. Se você lixou ela muito pouco e o Aquablock não passar, você vai ter problema de ancoragem e ele não vai fazer a função dele. Então ele tem que ser o chamado LR, lixamento rigoroso, tá bom? Para que ele possa entrar na parede e aí ele vai fazer o sistema dele, tá bom? Que é de bloqueio de umidade. Se você tem massa corrida ou textura na parede, aí sim você vai ter que remover realmente, remoção total de massa ou textura, para que aí sim ele possa entrar em contato com o reboco ou o concreto e fazer a função dele, tá? Então não adianta querer fazer uma lixadinha de leve. Se você tem a tinta, então tem que lixar realmente, literalmente, com bastante força e vigor. E se for massa ou textura, você tem que remover totalmente, tá? Vamos ver aqui o restante agora, que temos mais. Aí temos mais uma vez o vídeo para você aqui, né, do produto exposto. Então, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, aproveite os comentários aqui embaixo, coloca, que será um prazer da minha parte responder para você, tá bom? E se ainda não fez, não perde tempo, já te inscreve no nosso canal aí, deixa as suas notificações, seus comentários e compartilha com quem precisa saber essa informação aí, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.